Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 14 de abril de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz, de amor, e que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que serão desenvolvidos na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, agora nós vamos dar continuidade, como eu disse. Eu vou pedir ao nosso irmão Roberto Rabelo que faça a gentileza de ler para nós essa página preparatória dos estudos da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, senhoras e senhores. Iniciando a nossa reunião doutrinária, eu vou fazer a leitura do livro Jesus no Lar, livro esse que foi trazido por Neo Lúcio e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O tema é a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltam os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se lhe fez instrumento fiel. Avisando o Pai, é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso,
ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interviu perguntando: Senhor, que quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetados no seio davidoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros, furacões passarão por elas, renovando-lhe a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. E, meus irmãos, então agora, após a leitura dessa belíssima página de harmonização dos nossos pensamentos, nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Márlio Lanha, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Jesus nos abençoe a tarefa. Boa noite também aos irmãos que possam estar nos acompanhando pela internet. É um prazer estarmos juntos aqui para mais uma noite de estudos de doutrina espírita, buscando o que ela tem a nos oferecer em recursos para que possamos aprimorar nosso modelo comportamental e fazer escolhas melhores, escolhas que nos levem na direção da luz para a qual nós fomos criados. Existe um livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz. Todos estamos a caminho da luz. É que às vezes o túnel é comprido, né? Mas com certeza todos estamos a caminho da luz. E que luz é essa? É a luz da nossa iluminação intelectual e moral. Nós somos seres criados, como a doutrina nos ensina, simples e ignorantes. Simples no conhecimento, na moralidade, e ignorantes no conhecimento. Numa trajetória de milênios, através dos diversos reinos da criação, até chegarmos nesse nível evolutivo em que nós estamos, chamado a raça humana, onde nesse topo desse processo de evolução, pelo menos aqui no planeta Terra, nós entramos numa outra faixa evolutiva, a faixa do desenvolvimento do senso moral, através dos recursos do livre-arbítrio, da capacidade de escolher, ponderar qual é a melhor escolha e assumir a responsabilidade dessas escolhas. Os animais, nossos irmãos de caminhada, dos reinos inferiores, eles não têm senso moral, no sentido de responsabilidade pelas suas escolhas. Eles fazem escolhas baseadas num instinto,
um instinto de sobrevivência. Então, ainda que alguns deles demonstrem um conhecimento de engenharia até admirável, como é o caso das abelhas, que fazem as colmeias com sistema de refrigeração, aquilo é assim desde que existe a abelha. As formigas, como o leão caça, é assim desde que o leão caça. Ele caça para sobreviver. Então, todo o móvel das ações dos nossos irmãos animais é no sentido de sobrevivência, agem por instinto. Instinto esse que nós também herdamos como animais que nós somos. Nós temos também instintos, reagimos muitas vezes por instinto, mas nós temos, além do instinto, a inteligência e o raciocínio contínuo. É isso que nos difere. Aí você pode dizer, meu cachorro é muito inteligente. Pode ser, mas ele não vai falar nunca. Por mais que você ache que ele não vai falar nunca. E também não vai ensinar outro cachorro a fazer o que ele faz. Ele aprende mecanicamente. Ele não tem a capacidade de raciocínio que tem um ser humano. Então, nessa fase evolutiva, nós estamos em desenvolvimento chamado senso moral, através do uso, como eu falei, do livre-arbítrio, da capacidade livre de escolher e sofrer as consequências das nossas escolhas. Porque agora nós temos intelecto suficiente para ponderar qual é a melhor escolha dentro do leque de opções que se apresentam, usando critérios. Nós usamos critérios para fazer escolhas. Muitas vezes, deixa eu só pegar um pouquinho d'água, com licença. Muitas vezes o critério pode ser equivocado, mas usamos critérios. Eu gosto de citar um exemplo da minha juventude. Eu comecei a fumar muito cedo. 10 anos de idade eu já fumava. Meu pai vendia cigarro contrabandeado americano e eu roubava dele. Então eu comecei a fumar cedo. E a gurizada também fumava. Mas havia um estímulo muito grande para fumar. Televisão, as comerciais, o Homem de Marlboro, Hollywood, o cinema. Hoje, quando a gente vê um filme daquela época, década de 40, 50, todo mundo fumava. As piteiras. Então havia, a indústria de cigarro incentivava muito o cigarro. O câncer que o cigarro causa é igual você sabendo ou não sabendo as consequências. É absolutamente igual, porque independe de saber as consequências. Então, quando eu falo da minha juventude, vou pensar do meu pai e do meu avô, não tinham informação e fumavam. Como eu disse, o câncer é igual. Hoje, uma pessoa que fuma tem perfeita consciência do mal que o cigarro faz. Por quê? Porque está escrito no maço. Está lá, até no outdoor do bar, da padaria, está lá, cigarro causa câncer. Então não há mais desconhecimento. O mal que o cigarro faz é o mesmo ao organismo, mas o mal moral é maior, porque existe o conhecimento. A partir do momento que a gente tem o conhecimento das consequências, a nossa responsabilidade pelas escolhas, ela aumenta. Porque nós sabemos quais são as consequências. E isso em tudo na vida. Porque nós somos permanentemente evoluir e superar desafios. Então nós somos permanentemente forçados a andar, a nos movimentar. E qualquer movimento, mesmo que não seja um movimento, é uma escolha. Com direção, é uma escolha. Se ficar parado, também é uma escolha. Não escolher, também é uma escolha. E toda escolha implica em renúncias e consequências. Renúncias porque, no leque de opções hoje, estamos aqui. Eu já vi essa casa mais cheia. Hoje somos menos. Possivelmente porque choveu. E choveu. Eu não vou. O espírito tem essa coisa, parece que é solúvel em água. Ele tem essa característica. Choveu, eu não vou. Depois eu vou, outro dia eu vou, vejo na internet, ou algo do gênero. Tá?
Usou um critério. Não vou. Fez uma escolha. Nós que estamos aqui, viemos. Usamos também um critério? Não. Eu tenho que vir. Meu compromisso. Dependendo de chover ou não, já aconteceu de não poder vir, ficar preso numa enchente aqui na 24 de maio que não deu para vir. Algum tempo atrás aconteceu isso. Mas aí não pude vir. Aí não foi escolha, foi uma imposição, não dava para vir. A enchente estava já cobrindo os pneus do carro, tinha que voltar. Não tinha jeito. Porém, eu tinha um compromisso. Se é um compromisso, dá preguiça às vezes? Putz, dá. Claro que dá. Poxa, eu vou ter que sair de casa com esse tempinho chuvoso. Ele estava lendo um livro, porém o compromisso, ele é me faltou aqui a palavra, é o que eu assumi. Então eu tenho que vir, eu preciso vir cumprir. E eu renunciei a ficar em casa com chuva. Consequência de estar aqui, aprendizado. Nós que estamos aqui. Nós viemos para cá para um aprendizado. Consequência do aprendizado, aumento da responsabilidade. À medida que nós aqui nos colocamos, nós estávamos vendo aqui uma página do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, que fala sobre várias passagens que Jesus teve com os seus seguidores, apóstolos, e que não estão narradas no Evangelho. Nos Evangelhos nós temos passagens de Jesus, informações. Então todas aquelas pessoas que sentavam em volta de Jesus e ouviam o seu discurso, as suas instruções, elas aumentavam a sua responsabilidade nas suas escolhas no mundo. Tem uma passagem, eu gosto sempre dela e eu falo muito nela, que sempre me mexe muito comigo, que é quando Jesus está na casa de Lázaro, Maria e Marta. Quando ele chega, e Jesus vinha com muita gente junto, no mínimo 12. Ou imagina alguém chegar na tua casa com 12. Eu não entro em casa se eu chegar com 12. Com certeza eu não entro em casa. Duvido que minha mulher deixe eu entrar em casa. E se entrar, não volto mais. Vou ter que sair para não voltar mais. Jesus chegava com 12. Homens suados, cansados, fedorentos, empoeirados. Então, chegou aquela turma. Eles eram, aparentemente, Jesus tinha algum parentesco com aqueles 3 irmãos. Possivelmente primos, não se tem muita certeza. Então, quando Jesus chegou, com aqueles outros seus seguidores, Santa Marta, na Igreja Católica, é a padroeira do lar. Marta quis fazer as honras da casa. Como se alguém chega na nossa casa, você oferece um copo d'água, um café, uma fruta, pergunta se quer um biscoito. Naquele tempo, um café, uma fruta, pão, café não tinha. Uma fruta, um pão. Então Marta estava ocupada e Jesus sentou. Em volta deles também os seus seguidores e Maria sentou aos pés de Jesus. E Jesus estava conversando. Jesus não falava nada que não fosse útil. Jesus não jogava conversinha fora. Jesus falava pouco e com muita intensidade. Então tudo que Jesus falava tinha um proveito. E Maria estava ali, sentada. E Marta está lá, e busca pão, e busca água, atarefadíssima. Aí teve uma hora que Marta ficou meio invocada com a história. Deu uma rodada de baiana lá. Não tinha Bahia na época, mas ela rodou a baiana assim mesmo. E falou lá com Jesus. Jesus, fala com Maria para dar uma mãozinha, porque eu estou aqui atarefado, e ela aí. Aí Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, fica fria, minha filha. Mais ou menos isso mesmo, tá? Fica fria. Porque o mundo está cheio de opções. Mas Maria está escolhendo a melhor parte. Estava falando de escolha.
Você já imaginou você ter a possibilidade de ter um encontro com Jesus, de ouvi-lo falar ao vivo e a cores, e você ficar preocupado se botou a chaleira no fogo ou não? É a melhor parte. E a gente está aqui porque escolheu a melhor parte do leque de opções que a gente tinha. A gente veio estudar, a gente veio aprender. E com isso aumentar também os recursos que nós precisamos para tomarmos melhores decisões. Jesus é guia, é modelo de decisões. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta: existe algum modelo, algum guia para que a gente possa melhorar de padrão moral? Qual é a resposta? Vide Jesus. Porque o Evangelho não é um conjunto de letras, não é para discussões teológicas, filosóficas, nas grandes universidades. É manual para uso. É o uso. Da mesma forma que a gente tem um celular cheio de recursos, isso é para quê? Aqueles recursos? Para usar. Agora, nós podemos usar o nosso celular, os nossos recursos, para o bem ou para o mal. E se a gente não tem um modelo, de repente a gente não sabe fazer, não sabe qual é a melhor escolha. Eu não tinha um modelo quando eu comecei a fumar. Meu pai não tinha, meu avô não tinha um modelo. Ele não tinha a informação. Então, sem a informação, a gente navega perdido. Mas quando a gente tem um modelo, a gente se torna responsável por usar o modelo ou não. Então, o modelo que Jesus propõe é um modelo de comportamento, de escolhas. O tempo todo ele está falando em escolha, em causa e efeito. E existe um discurso dele, foi o maior de todos os discursos, a maior de todas as palestras, até hoje ela é comentada, discutida, estudada, chamado Sermão da Montanha. É uma palestra magnífica, altamente instrutiva, tão magnífica que Gandhi, Mahatma Gandhi, o líder da Índia, no século passado, que conseguiu a independência da Índia do Império Britânico, sem derramar uma gota de sangue, sem um ato de violência, ele disse que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, mas sobrasse o Sermão da Montanha, e ele nem era cristão, ele era hindu, a humanidade teria um guia para se orientar. Porque o Sermão da Montanha, ele é dividido em 3 partes, muito interessantes. A primeira parte é quando Jesus fala de felicidade, bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes. São 8 bem-aventuranças. E nenhuma delas está associado a questões materiais. Bem-aventurados que possuem um carro pago na garagem, moram numa cobertura de frente para a praia. Não. Bem-aventurados aqueles que têm uma conta bancária gorda. Não. Bem-aventurados aqueles que têm uma família maravilhosa. Não. Ele fala nas bem-aventuranças de virtudes. Porque felicidade para nós é satisfação dos sentidos de uma forma geral. Um neto ou uma neta, eu agora falo de neto, é motivo de felicidade? É? Mas vai passar. Ela vai chegar com 13, 14 anos, tu vai ver o que é bom para tosse. Tá? Mas vai passar. Porque nós vamos passar, ela vai passar. O neto é motivo de felicidade na terra, mas é temporário. Tudo que é temporário é instável. Saúde é motivo de felicidade? Claro, e a gente valoriza muito quando perde.
É motivo de felicidade? Na terra, porque a gente vai morrer de alguma coisa, ou seja, de falta de saúde. Tudo que é temporário, você não pode construir a tua casa sobre algo temporário. Você tem que botar os teus alicerces em algo que seja seguro. Quem tem construção em área de risco, uma chuvinha qualquer, já fica preocupado. Quem tem construção em área segura, não tem essa preocupação, porque sabe que está bem alicerçado. Então Jesus fala de felicidade, de valores. Valores são conquistas nossas. A única coisa que nós podemos levar daqui, desse mundo, para o mundo espiritual, são as nossas conquistas intelectuais e morais. São os valores que nós desenvolvemos, que vão nos permitir fazer cada vez melhores escolhas e atingir patamares espirituais cada vez mais elevados. É a nossa única posse. A minha conquista intelectual, ninguém tira. As minhas conquistas morais, ninguém tira. O meu dinheiro pode sair a qualquer momento. Também não vai fazer muita diferença, que tem pouco. Mas tudo bem. O meu celular, última geração, isso aqui, pode ser perdido ali, na primeira moto que passar lá com um cara com... Não é meu, está comigo. Eu não sou palestrante, eu estou palestrante. Porque isso aqui é temporário. Não é presidente da República, não é presidente multinacional, está. Tudo que é terra, tudo que é aqui, no mundo material, está. Patrimônio é o que eu consigo para mim. Meu conhecimento, meu intelecto. As consequências das minhas escolhas são meu patrimônio, mesmo que sejam negativos. São meu patrimônio. Não tem gente que entra pelo cheque especial, não tem gente que faz dívida. Quando eu escolho errado, quando eu faço escolhas que afetam a mim, ao outro ou ao ambiente, eu estou entrando no cheque especial. E o cheque especial tem juros e tem que pagar. Então, quando Jesus abre o Sermão da Montanha falando bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que sofrem injustiça, os que são misericordiosos, ele está falando de valores. Felicidade está associada a valores imperecíveis. Aí depois, no meio do Sermão da Montanha, ele vai falar o quê? Causa e efeito das escolhas. Quando você for rezar, vai lá para o teu canto, faz a tua oração quieto, fala com o Pai, não precisa falar muito, abre teu coração, que o Pai vai te escutar, confia, a cada dia o seu desafio, muitas traduções a cada dia o seu mal, eu não gosto disso, eu acho que a cada dia o seu desafio. Que a receita melhor para a ansiedade do que focar no que está ao seu alcance e não ficar preocupado com o dia de amanhã? Uma coisa é previdência, outra coisa é pré-ocupação. Pré-ocupação é ocupado antecipadamente. Quantos de nós ficamos pré-ocupados com o dia de amanhã e prejudicando as nossas atividades de hoje? Foca no hoje. Quando você for dar uma esmola, dá por causa do teu coração e não para aparecer. Que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, o que faz a tua mão esquerda. Ou vice-versa, porque tem canhoto, então tanto faz. Que não saiba. Então ele vai falando numa porção de desenvolvimento de virtudes, com causa e efeito. Depois ele fecha o Sermão da Montanha com advertência. Advertências severas. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu não sou engenheiro civil. Não entendo bulhufas de construção, mas sei que para construir na rocha é preciso muito esforço para fincar os pilares de uma construção. Ainda mais naquela época, não tinha dinamite, não tinha nada disso. Era na picareta. Eu tenho um amigo que foi, né, ele ainda está vivo, mas um dos engenheiros da construção do túnel Rebouças. Quando eu estava falando esse negócio de rocha, ele falou, tu não sabe o trabalho que isso dá, tu não sabe como isso é complicado. Então, botar um alicerce na rocha
É muito esforço. Seguir Jesus demanda esforço. Porém, os rios subiram, os ventos, as chuvas vieram, os ventos sopraram, e essa casa que estava construída sobre a rocha, ela resistiu. Por quê? Porque ela tinha alicerce, ela tinha fundações. Porém, aquele que ouve estas minhas palavras e não dá atenção a elas, e não as segue, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Terreno instável. As águas subiram, os rios subiram, a chuva desceu, os ventos sopraram, e essa casa, como ela não tinha fundações, ela veio a ruir. Aí tem uma observação: não importa onde a casa esteja construída, os rios vão subir, os ventos vão soprar, a chuva vai descer. Então, vem pancada aí. Viver é um conjunto de desafios, mas quando a gente está sedimentado, a gente supera os desafios com mais facilidade do que aquela casa frágil. Ela pode ser um palacete. Teve uma enchente muito grande, alguns anos atrás, na região serrana, acho que a maioria lembra. Pegou Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Foi uma coisa assim horrorosa, mas morreu muita gente. Minha mulher estava em Teresópolis nesse dia, mas ela estava numa área que não foi tão afetada. Eu estava no Rio. E ali, chegando a Itaipava, tem um local paradisíaco chamado Vale do Cuiabá. Não sei se vocês conhecem. Cuiabá é um córrego, um riachinho, tá? E tem casas, mansões fantásticas ali. Pois aquela enchente levou muitas casas, olhando de frente da margem direita do rio Cuiabá. Casas, palacetes. Estava construída, a casa era fantástica, mas estava construída em área de risco. Estava construída em área de risco. A construção é fantástica, mas a área era de risco. Então, a partir do momento em que aqui estamos, ouvindo, estudando doutrina espírita, nós estamos adquirindo um conhecimento. Conhecimento esse que aumenta a nossa responsabilidade. Agora, onde nós estamos construindo a nossa casa? Onde é que nós estamos colocando os nossos alicerces? Porque o convite de Jesus é um convite para que o homem viva no mundo e faça as melhores escolhas no mundo e não que saia do mundo, porque houve uma interpretação muito equivocada ainda. Então eu vou me afastar da tentação. Porque quanto mais longe da tentação, menos risco eu corro. É engano. Porque eu não trabalho a imperfeição. Uma das coisas mais importantes que nós podemos passar é por uma tentação. Porque pela justiça da lei, nós não somos colocados em desafios superiores à nossa capacidade de superação, senão Deus não seria justo. Por isso, cada um tem o seu desafio, não dá para comparar o meu com o seu. Ele se dá bem, ele é ótimo nisso, eu estou sofrendo, não importa, porque ele já desenvolveu uma área que eu não desenvolvi. Então, cada um não dá para a gente comparar com os outros. Nós só podemos comparar com nós mesmos, com a nossa evolução. Então, cada um de nós tem os nossos desafios. Está submetido a um conjunto de estímulos para a superação dos nossos desafios. E as tentações, elas são fantásticas quando nós a entendemos, que elas sinalizam nossas áreas fracas. As áreas que nós precisamos trabalhar, as áreas que nós corremos riscos de escorregar. Porque ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedrinhas.
Então, a tentação são as pedrinhas, que podem nos fazer escorregar. Então, um tem tentação na área sensual, outra tem tentação na área da alimentação. As tentações significam o quê? Olha, está vazando água aqui, vamos cuidar dessa parte? Então, cada um de nós, ao ler o Sermão da Montanha, vai perceber onde estão as áreas que nós precisamos trabalhar. No mundo. E não fora do mundo. Quantos foram para os desertos para fugir das tentações? Teve uma época, pouco depois de Jesus, 200, 300 anos, que viviam mais de 30 mil pessoas no deserto. Ermitões. Fugindo do mundo. Mas se eu fujo do mundo, como é que eu posso me trabalhar e evoluir? Então tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem no mundo. Está no capítulo 27, do capítulo Sede Perfeitos, que fala do homem no mundo. Então é um espírito que se assina, um espírito protetor, e que ele diz que o sentimento de piedade deve animar a todos o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram o seu auxílio. Purifica vossos corações, purifica vossos corações. Não consinta que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E aí ele vai dizer o seguinte, mas não quer dizer que quando a gente que está no mundo espiritual, nos concita a reflexões, a pensar nos nossos motivadores comportamentais, não significa que a gente não deva viver no mundo como vive o homem do mundo. Então sacrifica mesmo até as frivolidades. Você não vai à praia de burca. Você vai à praia vestindo uma roupa condizente com a praia. Não vai pelado. Alguns estão indo. Não vai pelado. Você vai como você... E a praia é pecado. Não tem pecado nenhum. Nós vemos, às vezes, irmãos ou irmãs que, a título de uma virtude, não dá para julgar se tem ou não, usam vestimentas que às vezes não são compatíveis até com a temperatura que faz no Rio de Janeiro. Numa cidade como o Rio de Janeiro, você se vestir paletó, gravata, terno, não sendo advogado indo para o tribunal, não sendo por questão profissional, é uma... Quer conhecer um carioca? Bermuda, camiseta e chinelo de dedo. Não é por aí? E daí? E se deixar de ser cristão, deixar de ser... Quer sair para um passeio? Passeia. Mas não faça nada, é o que ele diz, não faça nada que você possa se envergonhar de ter feito aquilo. Haja como age qualquer pessoa no mundo, mas haja com correção, haja fazendo o melhor, não faz desperdício, não se exiba, não choque as pessoas, haja. Se você quer tomar uma taça de vinho, toma, agora não é a garrafa. Se você está num ambiente em que uma taça de vinho cai bem, toma uma taça de vinho. Viva como vivem os homens do mundo. Porém, não faça nada que te possa vir mais cedo a te ser prejudicial. Então, o fato de seguir Jesus não é você ter vestimentas, não é você ter símbolos, paramentos. É você ser uma pessoa melhor. É você buscar cada vez mais o seu aperfeiçoamento. É olhar para as outras pessoas como irmãos de caminhada. Não é compactuar com as fragilidades e os defeitos dos outros. É cuidar da sua própria vida e dos seus defeitos, entendendo que cada um está dando o seu melhor. Não é se comparar com os outros,
é fazer o melhor que você pode. Isso é seguir Jesus. E isso não é tão complicado assim. Porque quando às vezes se coloca Jesus num patamar, às vezes inalcançável. Eu costumo às vezes ouvir, chega perto do Natal, Jesus se aproxima da terra. Já ouviram isso? Como é que ele pode se aproximar de um lugar que ele nunca saiu? Por quê? O que ele disse? Até que seja um só rebanho e um só pastor, eu estou na área. Não foi isso que ele falou? Então ele está na área. Até agora não é um só rebanho e um só pastor. Enquanto o pastor não consegue recolher todas as ovelhas, mesmo quando tem uma desgarrada, ele bota aquela lá e vai atrás daquela desgarrada. Então ele está na área o tempo todo. Não há uma distância entre nós e Jesus, como se ele descesse dos céus periodicamente para fazer uma avaliação, para fazer inventário. Não tem isso. É o dia a dia que a gente mostra se é discípulo. E o que é o discípulo? O discípulo, ele é aquele que busca seguir o ensinamento do mestre. Se nós nos colocamos como discípulos, e somos porque estamos aqui estudando, então a gente é discípulo. O discípulo é o que coloca em prática. O discípulo não é o mestre. O discípulo, se a gente não se propõe a colocar em prática aquilo que ele nos propôs, que é o ser de perfeitos, uma das propostas dele, ser de perfeitos não é perfeição absoluta, eu diria ser de melhores. Porque se eu só cumprimento quem me cumprimenta, se eu só faço bem a quem me faz bem, eu estou sendo apenas educado. Você é apenas educado. Ele fala, você não pode fazer só o bem a quem te faz bem. Você tem que amar, inclusive, os inimigos. Aí ele pega feio. Pega porque a gente não entende o que é amor no sentido cristão da palavra. Porque no sentido cristão da palavra, amor não é sentimento. Amor não é o que a gente entende por amor. Vai pegar o dicionário, tem trocentas definições de amor. Até mesmo numa língua sofisticada como a nossa, a gente tem que posicionar o que nós estamos falando. Eu amo meu filho, eu amo meu cachorro, é a mesma coisa? Eu sei que vai depender do filho e do cachorro, mas de qualquer maneira, não é a mesma coisa. Odeio pimentão. Quer dizer que você entra em crise quando... Então a expressão tem que estar contextualizada. Jesus falava, de amor incondicional. Incondicional quer dizer descondicionado. Só que ele falava numa língua que era o aramaico, que era basicamente onde ele se expressava, o dialeto da sua região. Num país que falava hebraico, dominado pelo Império Romano que falava latim, e a língua universal era o grego. O que é o inglês hoje? Era o grego. Os primeiros textos, fragmentos que nós temos dos evangelhos, dos ensinos de Jesus, estão em grego. Em grego, nós temos 4 definições para amor. 4. Eros, philos, ágape e frater. São 4. Para o latim foi passado amor, e daí vieram para as outras línguas. Eros tem a ver com esse amor, com erotismo, né? Frater, amor entre irmãos. Philos, amor ao conhecimento. E o ágape, que está mais, entre as suas possíveis interpretações, está mais para comportamento, atitude. O que é mais provável que seja a proposta de Jesus, porque ele falava amor incondicional, traduzido como amor incondicional. Se a gente tirar o amor e colocar atitude incondicional, nós podemos, ou seja, a atitude, comportamento descondicionado do comportamento do outro, aí está o amor aos inimigos. E aí está a nossa independência como espíritos.
Porque a partir do momento que eu tenho um comportamento condicionado ao comportamento do outro, quem manda em mim é o outro. Se eu só falo contigo, se você falar comigo, quem é que está mandando em mim? Se eu só dou presente a quem me dá presente, quem é que está comandando a minha vida? Se eu sou só educado com quem é educado, quem é que está mandando na minha vida? Eu estou tendo um comportamento condicionado ao comportamento do outro. Eu posso até condicionar meu comportamento ao comportamento do outro, mas eu não posso condicionar as consequências do meu comportamento. Elas serão sempre minhas. Eu posso permitir a você que você faça escolhas por mim. A gente vai num restaurante, o que você quer comer? Escolhe por mim. Aí você bota pimentão, acelga, repolho no meu prato, que eu não gosto de nada disso. A consequência, quem é que vai ter que comer aquele troço? Sou eu. Por quê? Mas eu terceirizei a escolha, mas eu não terceirizo a consequência. Esse é o comportamento condicionado. Eu deixo o outro decidir por mim. Mas eu não posso transferir, terceirizar a consequência. O comportamento descondicionado eu sou educado, inclusive com quem não é educado. Eu sou gentil e cortês, inclusive com quem não é gentil e cortês. Eu não preciso gostar da pessoa para ser honesto com ela. Porque se eu sou honesto, eu sou honesto. Em qualquer situação. Caixa do supermercado me tratou mal, está mal-humorada, esquecendo que às vezes ela está lá 10, 11 horas trabalhando, cansadíssima. Tá? E você está ali. Mas tudo bem, às vezes ela está de mau humor, me dá o troco errado. Se bem que hoje ninguém mais dá troco errado, porque tudo é no Pix, né? E tudo é no cartão. Mas vamos lá, dá o troco errado. Porque ela é ignorante e não vou devolver a parte que ela me deu. Eu não estou sendo honesto. Mas eu não fui com a cara dela. Não importa. Outro dia eu vi uma pessoa, eu achei muito interessante. Aquela margarina Becel, ela normalmente é a margarina mais cara, né? A mais cara. E estava no mercado, desses atacadistas, ela estava por R$ 3,50. Aí eu vi, esse troço não pode ser R$ 3,50. Aí uma pessoa que estava perto, não, botaram o preço errado. Foi chamar o encarregado da área, disse, olha, botaram o preço errado nesse negócio. Aí ele olhou, botaram mesmo. Aí ele foi lá, estava 12 burdoada. Tá? Mas eu acredito que muitas pessoas devem ter pegado aquela margarina a R$ 3,50. Acredito que muitas pessoas poderiam ter pego aquela margarina a R$ 3,50. Aproveitou do erro do outro. Mas é o mercado, não importa. Se eu sou honesto no açaí, um mercado enorme, e sou honesto também no troco de uma coisinha miúda. Isso é comportamento descondicionado, isso é o amor descondicionado. Está lá no Sede Perfeitos. Aprimora teu modelo comportamental. Seja uma pessoa melhor. No perfeito a gente não vai chegar, mas aperfeiçoar é da nossa possibilidade de cada vez se tornar uma pessoa melhor, mais confiável e ao mesmo tempo mais tranquila, mais harmonizada, mais equilibrada. Porque quem segue Jesus não tem ansiedade, sabe que tudo vai acontecer na hora correta. Quem segue Jesus não tem depressão, ou pelo menos tem remédios bastante seguros no Evangelho para depressão. Vem e me segue. Olha como ele fala, vem e me segue. Quem pega no arado não olha para trás. Ele está falando o quê? Teu passado não me importa. O que te aconteceu não me importa o potencial que você tem. A cada dia o seu desafio, o amanhã, Deus cuida, resolve agora o que está no seu alcance resolver. São ensinamentos que nos ajudam
a viver com mais paz, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade e com mais segurança. É isso que Jesus nos oferece. Quer coisa melhor? E que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Eu acho que já está na minha hora. Tá? Não sei se eu já até passei, mas em todo caso. Tá? Então, não? Então tá. Obrigado muito pela atenção. Fiquem na paz.